E agora, o Dr. Mike Ryan nos apresentará um sermão que muitos de nós provavelmente nunca ouvimos em nossa vida. Porque, de memória, ele apresentará a mensagem usando apenas palavras bíblicas. Não acrescentará uma única palavra e fará isso de memória. Então, por favor, Dr. Mike Ryan. E eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, e que desde a infância sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque o dia do Senhor está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Desde o Oriente trarei a tua descendência, e desde o Ocidente te ajuntarei. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, pois temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça na sua cama. Então escreveu o sonho e relatou o resumo das coisas. Falou Daniel e disse:
eu vi numa visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 grandes animais subiam do mar. Eles eram diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão. Ele tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso que se levantou sobre um dos seus lados, e tinha 3 costelas na boca, entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha sobre as costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu vi nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles saiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Bem, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, cujo vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como chamas de fogo, e as rodas dele como um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros. Bem, então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Eu estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida por um espaço de tempo. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que um como o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu, e o fizeram chegar até ele. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e um reino, e glória, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi afligido no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça, elas me perturbaram. E eu cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, eternamente e para sempre. Então eu quis saber a verdade sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, e sobre o outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele mesmo chifre, que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cuja aparência era mais firme do que a dos seus companheiros. Bem, eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, até que
veio o anciente de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Assim, ele me disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão deste reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e ele abaterá 3 reis e proferirá palavras contra o Altíssimo, e desgastará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e tirará o seu domínio, para o consumir e destruir até o fim. E o reino e o domínio, e a majestade do reino debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Agora aqui, finda a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e a minha aparência se transtornou em mim. Mas guardei estas coisas no coração. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E de um deles saiu um chifre pequeno, que cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército dos céus, e lançou por terra alguns do exército e das estrelas, e os pisou, e engrandeceu-se, e até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército lhe foi entregue contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra. E assim fez e prosperou. Bem, depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana,
E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E ele me disse: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu pus-me sobre a areia do mar e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário será que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, grandes e pequenos, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo,
dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo o seguiu, dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Mas ouçam, ouçam, ouçam! Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança no que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembrem do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, porque a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Assim, pois, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele,
E ele então separará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Oh, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, que suje-se ainda. Mas aquele que é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Vigiai, 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 porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ouçam, escutem isso. O Senhor Deus, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, mas ele não abriu sua boca. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da opressão e do juízo. Quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele chagado. Mas escutem, escutem! Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, sim, ele suportou a cruz, sim, desprezando a afronta, mas agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Bem, vejamos, talvez a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, eu não sei, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Oh, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Não! Não! Em todas essas coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.